arte está entre os caminhos capazes de revelar e compreender o conhecimento sobre a humanidade através de interações derivadas de registros de diálogos observados ao nível socioglobal. Até porque, cronologicamente, a educação pela arte surge no contexto da Segunda Guerra Mundial. Os conceitos educação pela arte e a arte na educação coexistem na educação, encontrando-se intrinsecamente ligados, concorrendo para a interação comunicacional daqueles que delas usufruem. E o movimento português de intervenção artística e educação pela arte, MOVIA, encontram o verdadeiro motivo para a criação dessa organização sem fins lucrativos e que atuam sob os recursos da educação pela arte na cidade de Lisboa. MOVIA é oficialmente o Movimento Português de Intervenção Artística e Educação pela Arte. Essa é a área principal em que nós nos movemos, a educação pela arte. A educação pela arte, o principal objetivo é o desenvolvimento pessoal das pessoas através das artes. Portanto, há uma distinção entre formação artística e formação de educação pela arte. Não é? E a formação artística é quando a pessoa se quer especializar numa determinada área artística. A educação pela arte, muitas vezes as pessoas têm algum receio porque tem a ver com arte e acham, por exemplo, no público sénior isso é muito patente, não percebem de artes ou têm algum receio de abordar as artes, mas todos nós temos esta capacidade de expressão e de criatividade que está em nós e muitas vezes o que é preciso é, digamos, essa ligação e esse alguém que nos estimule a precisamente criarmos um discurso através das artes daquilo que é a nossa realidade, daquilo que nós somos e a forma como expressamos a realidade que nos envolve. A educação pela arte surge num contexto pós-guerra mundial, não é? em que há uma necessidade de reconstruir a sociedade e, portanto, há uma grande preocupação, não também noutras áreas, mas nesta possibilidade de como é que as pessoas se poderiam juntar e poderiam reconstruir-se a si próprias e a sociedade, não é? Que estava muito... Em Portugal, há uma primeira associação, que é a Associação Portuguesa de Educação pela Arte, que surge ali nos anos 50, e depois há este movimento que vem muito através da Gulbenkian também, e do Dr. Arquimedes da Silva Santos, a Dra. Madalena Azaredo Perdigão, que implementam o curso superior de Educação pela Arte no Conservatório Nacional. Portanto, e é a partir daí que surge uma geração que faz todo um trabalho a nível nacional e que numa primeira fase ela é direcionada mais para o primeiro ciclo, portanto no trabalho com crianças, mas que a ideia sempre foi que depois por essa via acabou por não ter sido implementada, mas sempre seria estender até aos outros níveis de ensino, aos outros ciclos de ensino, ou seja, até ao secundário, Hoje em dia nós procuramos ter uma abordagem que seja para qualquer público, porque esta questão da própria expressividade e da autodescoberta, não só a nível individual, mas da comunidade em que se está inserido, ela é perfeitamente aplicável até através das metodologias da educação pela arte. Perceber os verdadeiros estágios do ser humano implica juntar as artes, as histórias das artes, os aspectos da psicologia e pedopsicologia para ir-se ao encontro de valor na pessoa humana durante o processo de integração na sociedade. O valor da arte, portanto, há sempre essa referência da história da arte, mas há muita referência também da psicologia e da pedopsicologia, não é? Ou seja, perceber quais são os diferentes estágios de desenvolvimento do ser humano, não é? E a partir daí, a partir de cada estágio, implementar metodologias através das artes que realcem e fortifiquem esse desenvolvimento. Portanto, ou seja, sim, a questão da importância da arte, sem dúvida, e isso é uma coisa que nos deixa muito felizes, que é trabalhar a sociedade através das artes, mas sempre nesta perspectiva das fases de desenvolvimento do ser humano, não é? E nessas fases, não só a nível individual, e esta para mim é uma componente também muito interessante, é na própria comunidade, não é? Portanto, uma coisa é o contexto de um trabalho numa escola, outra coisa é um contexto de trabalho num centro de dia, não é? De séniores, não é? Para séniores, ou um trabalho com um grupo de nacionais de países terceiros que têm outro tipo de preocupações e que têm preocupações neste sentido de integração e de adaptação ao ambiente, não é? A implementação das práticas baseadas nas teorias das artes em contexto da integração para a moldagem social conduz a uma metodologia muito própria e aplicadas diretamente ao público-alvo no território onde os projetos
são desenvolvidos. É um desenvolvimento que tem que ser feito passo a passo, não é? Portanto, no início, outra vez eu vou só buscar no início porque há esta diferença que é muito importante e que para nós é uma preocupação grande também, que é a questão de uma constituição mais ao nível teórico daquilo que é uma prática e uma abordagem através da educação pela arte e atualmente uma das preocupações que tem sido, essa existe, mas a implementação dessas práticas, não é? Portanto, no território, no terreno, diretamente com os públicos, com as pessoas, etc. Móvia tem dinâmicas muito próprias que, usando os recursos da educação pela arte, junta-se à realidade local para o fortalecimento das comunidades que partilham o mesmo espaço de convívio. Temos um espaço cedido pela Junta de Freguesia de Arroios, que é no Polo da Pena, portanto, na freguesia de Arroios. O trabalho que nós temos feito tem sido consoante o projeto que é desenvolvido, ou seja, há uma preocupação que não sejamos nós especificamente, ou seja, nós podemos propor um assunto a trabalhar, mas há muita preocupação de haver uma auscultação do que é a realidade de cada um e a partir daí trabalhar esses assuntos através das artes. Ou seja, por exemplo, um exemplo concreto no trabalho com séniores, há esta procurar fazer uma ligação entre a população sénior e a arte contemporânea. Houve um dos projetos em que nós, por exemplo, fomos fazer uma visita à Culturgest e foi uma experiência muito interessante porque, de repente, numa exposição de um artista que é o João Onofre, e a resposta da população sénior que não está tão habituada a ter contacto com esta, não é, com a arte contemporânea, foi impressionante porque não só tomaram conhecimento dessa realidade, como depois foram desenvolver trabalho em cima através da sua própria expressividade. Portanto, e podemos imaginar, por exemplo, objetos feitos em crochê a partir dos trabalhos do João Onofre não é, e dos assuntos que ele trabalha. Outra componente tem sido através de uma estrutura que foi o Gabi Palmirante Reis, que foi promovido pela Fundação HCAN, Câmara Municipal de Lisboa e Junta de Freguesia de Arroios, em que houve uma série de parceiros que montaram uma série de medidas para implementar na população mais aqui de Arroios. E onde entrou também um projeto para nacionais de países terceiros, em que a nossa parte foi o trabalho com escolas e, portanto, trabalhar as questões da integração na própria escola, portanto, pondo em contacto através das artes os alunos nacionais de países terceiros, trabalhámos, na altura estávamos a desenvolver também um trabalho sobre a sombra, portanto, mas que nos permitiu, através da exploração das sombras, essa interseção, não é, entre as várias comunidades. Fizemos também formação em vídeo para adultos, porque havia depois fóruns sobre assuntos que seriam debatidos e, portanto, que esses adultos ficassem dotados de ferramentas de filmagem de vídeo para fazer o registro desses fóruns, não é? E, portanto, aquilo que foi trabalhado foi precisamente questões como a educação, que serviços é que há, como é que as pessoas, onde é que as pessoas poderiam ir para poderem desenvolver a sua vida chegando a esta zona da cidade. Ou seja, nós conseguimos pegar num assunto que seja do interesse de cada grupo e a partir daí trabalhá-lo, não é? A importância de parcerias entre as organizações locais, a dinamização de iniciativas socioeducativas e a apresentação de ações interterritórios são enriquecedores para a organização que trabalha também a favor das comunidades migrantes na zona centro da cidade de Lisboa. Esta ideia de também promover atividades em conjunto com outras entidades, não é, do território é muito interessante, não é, porque faz ter uma percepção da realidade maior do que aquilo que nós sozinhos seríamos capazes. Portanto, esta questão de as entidades trabalharem em conjunto é muito importante e depois tem a ver com os projetos que se propõem, ou seja, uma coisa é propor um projeto para um centro de dia, outra coisa é propor um projeto para uma escola ou para um grupo, um determinado grupo. É muito difícil e isto é uma questão interessante para refletir, por exemplo, trabalhar com um grupo específico de nacionais de países terceiros, porque normalmente são comunidades que têm os seus próprios espaços, não é?
e portanto, e naturalmente há sempre, a confiança tem que se construir com o tempo, não é? E portanto, eu não consigo chegar a uma determinada associação, olha, nós somos uma Móvia e portanto vamos começar aqui a fazer uma coisa. Não, tem que se estabelecer uma relação e são coisas que levam tempo e isso é muito importante. Tem sido muito importante o apoio que a Câmara Municipal de Lisboa tem dado, o trabalho da Fundação HCAN também é muito importante em muitos níveis, mas e da Junta de Freguesia, também do próprio agrupamento de escolas Nuno Gonçalves, mas esta questão do tempo é muito importante. Portanto, as coisas têm que se fazer, não é porque somos uma Móvia e trabalhamos com a educação pela arte, chegamos e de repente as coisas acontecem. O Móvia promove várias iniciativas sob financiamentos direcionados, mas, ao longo do percurso, as suas dinâmicas se complementam. Eu gosto de pensar em relação aos trabalhos desenvolvidos através do FAMI eu gosto de pensar que não há uma franja separada, não é? Ou seja, embora esses programas sejam direcionados para esse público, a verdade é que ele é um todo da sociedade, não é? E, portanto, nos projetos que nós desenvolvemos, nós vamos trabalhar com turmas da escola e, portanto, não vamos excluir ninguém. Obviamente que o projeto é direcionado para os designados NPTs, mas nós não queremos excluir os outros alunos ou vice-versa, não é? E, portanto, o primeiro projeto que nós tivemos de FAMI chamava-se Infusão, foi feito com a Associação Crescer, com o Largo Residências, com o GIFA, com a APISAL, portanto, com uma série de outras entidades e isso é que foi muito positivo, ter o conhecimento dessas outras entidades e podermos nos reunir para desenvolver. Nós não conseguiríamos ir à APISAL ou ao GIFA fazer uma atividade se eles não estivessem envolvidos também, não é? Portanto, e a partir daí o trabalho é um trabalho com uma turma, não é? Portanto, no caso fizemos expressão dramática, fizemos artes plásticas, fizemos cinema de animação e, portanto, muito a pensar no território, não é? Na ideia que eles teriam do território também, o que é que... como é que é esse percurso, por exemplo, da casa para a escola e vice-versa, não é? O que é que, no caso de trabalhar com crianças, não é? O que é que para eles é importante, o que é que sentem falta, o que é que não é, e que isso depois seja transmitido através da própria... Há envolvimento de pais? Há envolvimento de pais, mas também não é uma questão fácil, não é? Portanto, nós, por exemplo, no trabalho que desenvolvemos na escola número 1 do agrupamento de Nuno Gonçalves, que é mesmo ao lado do espaço onde nós estamos e onde tem sido implementado um projeto todos os anos, portanto, há esta excelente possibilidade de trabalhar no tempo. Há uma grande abertura por parte da direção da escola também para isso, e isso é muito importante. Aí, nesse contexto, conseguimos envolver as famílias, mas porque há esse trabalho feito ao longo do tempo. Por exemplo, eu chegar a um sítio e conseguir fazer uma ação com a turma e envolver logo as famílias, não é possível, não é? Portanto, esta continuidade é determinante para isso também. A grande preocupação das organizações sociais que desenvolvem as atividades com e para cidadãos migrantes é o acesso aos serviços através da língua portuguesa. E o Móvia não é exceção na desconstrução de barreira linguística. Porque há esta percepção, se eu chego a um determinado sítio e não domino a língua, eu não tenho uma percepção de que tipo de serviço é que eu posso recorrer, como é que eu faço a inscrição do meu filho na escola, por exemplo, como é que eu vou a um posto de saúde, e portanto a Infusão foi também muito com esse objetivo, mas nós estamos noutro FAMI, por exemplo, tem também a ver com as questões da língua portuguesa, que é a realização de uma aplicação aqui também uma aplicação telemóvel para os serviços aqui da freguesia de Arroios, que estará traduzida em várias línguas e, portanto, vai permitir, através do telemóvel, as pessoas chegarem aos diversos serviços que estão aqui disponíveis. Portanto, este também é um projeto FAMI, através da Câmara de Lisboa, e tem esta componente. E onde é que a educação pela arte entra nisto? Entra que depois vamos, também com uma série de parceiros, construir os conteúdos dessa própria aplicação. Ou seja, como é que uma turma numa escola vê a escola, não é? Como é que nós a podemos representar na aplicação a partir do ponto de vista desse grupo? Quais são as necessidades? Eu
se for eu a propor isso, enquanto conteúdo da aplicação, de certeza que eu não vou contemplar uma série de coisas que não estou lá, não é? E, portanto, vamos perguntar e vamos trabalhar junto com as pessoas de cada comunidade e de cada país e de cada... para nos darem esse feedback do que é importante que sejam os conteúdos dessa aplicação, por exemplo. No tempo e na confiança que foi estabelecida, por exemplo, sentimos neste momento que há muita disponibilidade das famílias em participar nos projetos que são desenvolvidos, ou seja, porque já viram várias vezes depois no que é que dá o resultado final, porque quando se apresenta uma ideia, ficamos sempre, o que é que será que vai ser feito ali? Pronto, neste momento já houve vários ciclos que foram completados e, portanto, já há uma maior consciencialização que, de facto, quais são os objetivos verdadeiramente, que é mesmo para o desenvolvimento dos seus filhos, não é todo o trabalho que está a ser feito e, portanto, quando há uma apresentação, por exemplo, no final do ano, já os próprios pais já trazem, e isso também tem a ver muito também com o trabalho que a escola desenvolve com as famílias, obviamente, já trazem lanches, já ajudam os alunos em casa a desenvolver os trabalhos, eles já trazem histórias dos seus próprios países também para completar uma call que foi feita, por exemplo, em relação a essa imagética que existe e, portanto, nesse sentido a participação é vigorosa, não é? É intensa. Agora, se eu for para uma zona de novo, mesmo que seja neste território em que vou envolver outras pessoas, eu sei que vou precisar desse tempo outra vez para ganhar para estabelecer essa confiança. A comunicação implica a intenção de influenciar outras pessoas, sendo assim uma atividade social que resulta de um envolvimento graças à educação. Ouvir, escutar, dialogar e agir pela integração.